Mulher, salve, salve, queridos! Estamos aqui mais numa noite especial, essas sextas-feiras que se tornaram diferentes. Diferente para a gente aqui do canal Podcast em Jampa, diferente para você que nos acompanha. Afinal, estamos em março, o mês da mulher, o mês que simboliza essa força de toda essa nação, de todo esse povo que nos ajuda a ter um mundo melhor. E, de praxe, já vou dizer que selecionamos algumas mulheres, tanto para homenageá-las, como também para trazer elas como exemplo, histórias de vida, histórias de superação. E hoje, numa noite especial aí para vocês, eu, sinceramente, estou super feliz de estar com ela. Ela que demonstra força, que demonstra fé, que demonstra gratidão, e tenho certeza que vocês vão se emocionar e vão tirar dessa história uma grande lição. Ela está entre as principais, as melhores, as que mais a gente admira, e isso reflete em todo o sucesso que ela faz como influenciadora e que ela dá suas notícias e opiniões. Então, sem delongas, porque a gente vai fazer essa live rápida, infelizmente não vou poder abrir para perguntas de vocês, mas só vai interagir com vocês. Então, seja bem-vinda, Solange, para que a gente fale um pouco de você, um pouco da sua vida, e é uma satisfação te receber aqui conosco. Boa noite, Júlio. Boa noite a todo o seu público que acompanha esse canal, né? Maravilhoso, onde você traz aí para todos nós temas relevantes, né? Para toda a nossa sociedade. Seja bem-vinda, Solange. Eu fico super feliz de estar aqui com você, porque você é uma mulher especial. E não poderia ficar fora dessa homenagem, dessa seleção que fizemos para apresentar aí ao nosso público mulheres de muita garra, de muita força e de muita superação. Eu que agradeço a oportunidade. Quando precisar, é só me chamar que eu venho correndo. Eu vou chamar a atenção, gente, de vocês, para que vocês fiquem ligados, de fato, porque Solange é uma mulher mais que especial, uma mãe, uma pessoa predestinada a fazer o bem. Então, tenho certeza que vocês vão bater palma e aplaudir ela de pé, que não é de comum aqui no audiovisual, mas já vou, Solange, pedir a você para que você se apresente, para que você fale o seu nome, de onde você fala, e fale um pouquinho já, introduzindo como é de clichê, quem é você. Eu sou uma pessoa comum, né? Faço parte aí de milhares e milhares aí do povão. Eu sou nascida e criada na capital paulista, tá? Porém, eu já vivo aqui no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, né? Taubaté, há 11 anos. Onde também eu já vim para essa cidade à procura de um algo a mais para o meu filho, né? Que é autista, tá certo? Então, quando o Édipo, que eu vou também, inclusive, apresentar umas fotinhos dele para vocês aqui, tá? Quando ele completou 18 anos lá na capital paulista, é como se ele não existisse mais, tá? Eu não encontrava tratamento para ele. E aí, eu encontrei aqui em Taubaté uma escola referência no Brasil, que muitas pessoas sequer conhecem, né? E eu vim de mala e cuia aqui para a cidade de Taubaté para conseguir um algo a mais para o Édipo, tá?
Então, resumindo, porque se a gente for falar tudo, Édipo vai completar agora em junho 32 anos de idade, tá bom? E assim, minha gente, sou uma pessoa comum, como eu já falei para vocês, né? De muita luta e muita batalha, mas sempre com fé em Deus, Ele em primeiro lugar. E vamos que vamos, né? Que a gente consegue sim, com força de vontade e garra, a gente consegue sim um algo a mais, né? Em relação a nossos filhos, tá? É isso, resumindo. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, se você me permite, Só, Júlio. só um pouquinho, eu vou chamar você a partir de agora de Sol, né? Porque Sim, é como você é conhecido. Então, sim, Sol, antes de você falar um pouco de Édipo, eu queria que você falasse um pouquinho de você, para que a gente chegue em Édipo. Solange é uma mulher casada, é uma mulher viúva. Me fala um pouquinho dessa tua trajetória antes de chegar no teu filho, porque eu sei que é importante para a gente chegar até ele e conhecer um pouquinho dessa tua caminhada, dessa história que chama a atenção. sim, eu sou viúva, tá? É, A Thaís tinha 12 anos de idade e Édipo 15, quando eu fiquei viúva, né? E sempre foi muita luta, tanto do meu falecido, né, esposo, como também luta minha em relação a tratamento do Édipo, tá? Eu sou uma pessoa comum, sempre dei meus pulos, porque trabalhar fora realmente eu não podia depois que eu tive o Édipo, né? Então, mas eu nunca fiquei parada, sempre dei meus pulos, tá? Como qualquer mulher batalhadora, guerreira. Então, trabalhando ali na área da confeitaria, fiz Era isso que eu queria cursos, saber, o que era que você estava desempenhando como. exatamente, cabeleireira, maquiadora, manicure, pedicure, tudo isso eu fiz, tá? Eu tenho aqui certificados, já tive salão de beleza, hoje em dia não tenho mais, né? Mas sempre fui assim, batalhadora, mesmo não podendo trabalhar fora, registrada, né? CLT e tudo mais, mas eu nunca deixei a peteca cair, tá certo? Então, são assim, bem resumidamente, né? Porque numa live só não tem como você contar toda uma história, né? É Então, verdade. bem resumidamente, é isso, gente. Sempre ali batalhando, né? Para que a gente não caia ali, vamos dizer, naquele vitimismo que, lamentavelmente, ainda nos dias de hoje, temos sim mulheres, né, que ficam só na dependência de homem, por medo, ou sabe-se lá, por não ter experiência, uma profissão. Eu não, eu sempre corri atrás, tá? É isso, Júlio. Sol, quando você. Eu queria que você puxasse um pouquinho da sua memória rapidamente. Quando você se viu nessa realidade de ter um filho especial, e você ter que mudar um pouco da sua rotina, tenho certeza disso, porque você aí encontra um novo mundo para você e que só você realmente pode abraçá-lo e pode cuidá-lo. E aí tenho certeza que você tem que deixar de trabalhar fora, como você falou, e começar a desenvolver trabalhos em casa, até porque seu marido, logo após, porque uma criança com 12 anos é uma criança ainda, e você tem que lidar com o mundo e com a educação de uma filha mais velha, na adolescência, e com um filho especial aos 12 anos. Como é que foi esse choque para você naquele momento? Você se viu perdida? Você conseguiu ter forças? De onde foi que veio essa força para você estar aqui? Então, a princípio, deixa eu explicar um pouco melhor, Júlio. O Édipo, tá, é 3 anos mais velho do que a Thaís. E sim, eu já vou, inclusive, ao falar, dar dicas, tá? Para pais que se encontram numa situação desconhecida, que foi o meu caso, tá? É... Como é que eu posso dizer para vocês? O Édipo foi diagnosticado somente aos 5 anos de idade.
Mas eu corria atrás muito antes, né? Quando eu comecei a perceber algumas dificuldades dele, né? Eu já comecei, porém, lamentavelmente, né? Até que saia resultados de um exame e tudo mais, né? E um laudo definitivo, demorou, gente, demorou. E sim, a partir do momento que eu tive ali em mãos, né, um diagnóstico que foi feito ali por uma junta médica, eu fiquei sem chão, porque eu sequer sabia, conhecia o autismo, né? Então, foi difícil sim encontrar um tratamento, porque você não sabe nem por onde começar, né? E eu acredito que Inclusive, naquela época, desculpa te interromper, mas eu acredito que naquela época não existia nenhum diagnóstico tão preciso como é hoje, né? Porque a gente fala muito de autismo hoje, mas há exatamente, 20 anos atrás não existia esse tipo de diagnóstico. e até mais de 20 anos, né? Porque o Édipo vai completar 32 anos. Então, lá atrás era dificultoso, sim, minha gente, tá? Mas aí Deus colocou pessoas certas no nosso caminho. Meu esposo era taxista, né? E uma passageira médica. E ele conversava muito com os passageiros, tá? E falando a respeito do Édipo, ela conseguiu uma triagem lá na PUC, tá? No setor de psicologia da faculdade PUC. E através dessa triagem ele foi selecionado para fazer tratamento. Então, dos 5 anos de idade até os 18 anos, ele foi assistido ali pela clínica, tá? Maria Popovic, da PUC, lá na capital paulista, tá? E isso ajudou muito, muito, Hoje ainda através. funciona, se você sabe dizer, Sol? Olha, eu não sei porque com 18 anos ele teve alta, não só ele, como todos os pacientes ali, que, diga-se de passagem, foram criados todos juntos ali fazendo tratamento, né? Onde o Édipo iniciou fazendo 5 vezes por semana, depois foi diminuindo até chegar 2 vezes por semana, mas tudo quanto é tipo, gente, de terapias, tá? Música, enfim, várias terapias. E nós, pais, também fazia tratamento. Filhos que não tem, né? Vamos dizer assim, porque eu acredito que esse trabalho deve continuar ainda lá na capital, tá? Não estou mais por dentro, porque depois que eu fui desligada, né? Do projeto ali da clínica, então eu não tive mais acesso. Mas eu acredito que ainda deva existir e tudo mais. Então, a minha filha fez tratamento, eu fiz tratamento, meu esposo fez tratamento, o Édipo fez tratamento. Nós tínhamos reuniões, né, com os psicólogos e também os demais pais, né, onde nós trocávamos experiências. Então, foi muito bacana essa época, né? Porque é assim, só no fato de você trocar experiências, né, com outros pais, inclusive crianças ali, porque a gente diz criança, independente da idade, né? Um pouco mais velhas, né? Que o seu filho, por exemplo, estou dizendo no meu caso. Então, tudo isso contribuiu muito, né, para ajudar aí o Édipo. Estou entendendo. Eu acredito, Sol, que você realmente, vou fazer até uma observação, tem que ser feito um tratamento geral da família, porque primeiro que tem que ser, a família tem que treinar para poder lidar com essa situação. Acho que é um treino mesmo, tanto psicológico como até nas rotinas do dia a dia, de como você vai lidar com essa situação de uma criança ter o espectro de autismo, né? Mas Sim. eu acredito que vai muito além disso, porque, infelizmente, a gente sabe que essas crianças, a própria família, muitas vezes passa até algum certo tipo de preconceito
Hoje melhorou muito, mas naquela época, isso tem até me trazido agora algumas lembranças, que quando a gente encontrava algumas crianças que tinham algum tipo de doença ou deficiência, às vezes até as pessoas diziam, não chegue muito perto ali não, porque ele é uma pessoa doentinha. E hoje se quebrou muito isso. Mas eu queria até que você falasse um pouco se você encontrou isso na sua vida, se teve que lidar com situações de preconceito. E muito, Júlio, e muito. No começo, minha gente, eu só sabia chorar, tá? Sou bastante sincera naquilo que eu digo, porque eu não sabia defender o Édipo, né? Mas, conforme a gente foi fazendo aí tratamento para aprender a lidar com determinadas situações, lidar inclusive com a criança, né, em questão e tudo mais, eu aprendi a defender, né? Então, é, num coletivo, por exemplo, né, onde a criança tem direito à carteirinha, né, juntamente com o acompanhante, para não pagar ali a passagem, né? E Sim, antigamente, né, vamos dizer antigamente, nem tanto assim, mas, né, há tempos atrás, os bancos nos coletivos era somente na frente. Hoje nós temos uma cota de banco atrás também, né, nos coletivos. Então, o que acontece? Você sentava ali do lado do seu filho, ali no banco, determinado, né, a portadores de necessidades especiais, gestantes, idosos e afins, entrava uma pessoa, olhava para a cara da criança e falava: o que esse moleque está fazendo sentado aqui? Sabe? Tipo assim, como se você tivesse que colocar uma placa no pescoço ou algo escrito na testa. Não, ele tem direito sim, sabe? Então, eu aprendi, inclusive para aquelas pessoas que seja assim, como é que eu posso dizer? Sabe pessoas que não se tocam e ficam encarando, sabe, como se estivesse vendo ali algo de outro mundo? Então, para tudo isso eu aprendi. Então, eu aprendi falas dentro dessa clínica, né, onde o Édipo fez tratamento e eu também, enfim, como eu já falei, que eu tinha que dar sim resposta, né? Por quê? Porque não é porque você vê uma criança sentada ali naquele banco que ela não tenha nada físico ou mental, ou seja como for. Aqueles bancos já vem escrito ali no vidro do coletivo que não é só para idosos, não é só para gestantes, entendeu? Então, as pessoas têm que se conscientizar, né? Pergunte antes se você vê uma criança sentada ali, ou um rapaz, que né, no caso do Édipo é um rapaz, embora né, tenha tamanho e idade, é uma criança, mas é um rapaz. E se você não prestar atenção, né, principalmente no Édipo, você não percebe, né, que ele é portador de necessidades especiais. Então, eu aprendi, entendeu? A defendê-lo, né? E o que eu falava, gente? Falava, liga lá na SP Trans, ou seja, né, São Paulo Transportes, e pergunta por que ele está sentado aqui. Eu falava assim, eu boca dura mesmo, me desculpe, sou e tem realista. que ser, né? Porque, infelizmente, Exatamente. as pessoas não E têm noção. Você tá falando aí, e muito me lembra, não sei se você conhece minha história e alguém que está assistindo, mas eu sou um transplantado. E antes de fazer o transplante, minha saúde estava bem debilitada, mas eu sempre fui esse cara um pouco bem colado, tudinho, mas mesmo doente, eu tinha preferência nos lugares e as pessoas olhavam para mim me recriminando, e muitas vezes eu tinha que até pegar a pessoa, pegava a mão da pessoa e colocava no meu braço, onde eu fazia a hemodiálise e dizia: está sentindo isso aqui? Isso aqui é porque eu sou um paciente renal, eu estou saindo da hemodiálise agora, então eu sou uma pessoa debilitadíssima, então você pode até achar que não, mas estou aqui doente. E se eu estou aqui é porque realmente eu preciso estar. Queria não estar aqui, mas estou porque preciso estar. Júlio, eu enfrentei, inclusive médico lá na capital, venceu a carteirinha do Édipo, né, de transporte,
E lá, na ocasião, era de 4 em 4 anos para renovar. E aí, eu precisava de um laudo atual, ou seja, o laudo da criança sempre será o mesmo, tá? Porém, para você fazer determinadas coisas, você precisa da data atual e a assinatura do médico, porque o laudo é o mesmo, né? E aí eu encontrei a maior dificuldade para conseguir renovar ali, né, essa carteirinha. Por quê? Eu fui no neuro para ele atualizar ali, né, a data e colocar a assinatura atual, né, do laudo. E o que aconteceu, Júlio? Sabe qual foi a pergunta que o neuro, ele estando ali com o laudo do menino na mão, foi? Ele perguntou assim para mim, mas para que ele precisa dessa carteirinha? Olha o absurdo, né? E aí eu simplesmente cheguei a chorar, mas eu falei para ele, é porque eu tenho uma limusine na porta da minha casa. Por isso que eu estou aqui pedindo para que o doutor atualize ali a data, né? E coloque sua assinatura, para que eu Acho, possa renovar a carteirinha do menino, que é um direito conquistado por lei é dele. desnecessário certas coisas que a gente escuta e que a gente passa, né, Sol? E acredito que cada Exatamente. coisa dessa era uma facada que você levava no coração, porque não diz nem a você, mas sim de seu filho, e aí dói muito Sim, mais, né? Isso é ampliado exatamente. milhões de vezes a dor. Sim, com certeza. Com certeza. E Sol, assim, como nossa live ela é bem corrida, eu queria te pedir agora que você apresentasse, Édipo, essas fotos que você tem, essa coisa toda, porque eu tenho muita coisa ainda para te perguntar. sim. Então, aqui, ó, o Édipo, não sei se dá para vocês verem, Deixa eu ampliar aqui. aqui o Édipo estava com 7 meses de idade. Se você olhar aqui, não aparenta que é uma criança, né, especial. Deu, Júlio? Deu sim, ótimo, deu para ver. Então, olhe bem a fisionomia. Aqui o Édipo, aniversário dele de 4 aninhos. Ótimo, deu para ver demais. Aqui, o Édipo foi no ano de 2000, uma festa junina lá na clínica da PUC, e ele está aqui com uma das terapeutas, que eram vários, né, que atendiam ali. Então, olha essa carinha, se você diz que é uma criança especial. Deu para ver bem. E aqui é o Édipo já adulto, tá? Junto com esse rapaz aqui, que também é um terapeuta, onde ele atendia em casa. Isso foi depois que o Édipo teve alta lá da PUC, tá? Porém, o profissional também era da PUC e Sim, vinha sim. em casa, tá? Fazer ali terapias com o Édipo. Então, tem como você dizer que é uma criança especial? Não, não tem. Então é isso que as pessoas às vezes não entendem, que a gente aparentemente de rosto, às vezes a gente não demonstra nada, mas ninguém sabe o que está na mente, o que está dentro do nosso organismo, e aí a gente tem deficiências e não precisa a gente estar expondo isso. Tem coisas que parece que as pessoas gostam muito de querer ver a verdade, de querer desconfiam você realmente tem que se expor para poder você provar alguma coisa. Acho que não, porque isso é constrangedor. Você chegar ao ponto de dizer, ó, meu filho é especial para ter que alguém acreditar em você, de ver você sentada num local de preferencial, com certeza você está ali porque é necessário você estar. Até porque a gente sabe que o autismo tem seus graus. Eu não sei qual é o grau de Édipo, mas tem crianças com o espectro de autismo que nos maiores graus elas são crianças que têm até problemas maiores de comportamento, de tudo. Então é difícil de você lidar. Então tenho certeza que é necessário.
Sim, Júlio. O édico é considerado grau leve, porém ele não fala, nunca ninguém conseguiu alfabetizá-lo, tá? Então, eu quero falar um pouquinho, se você me permite, Júlio, a respeito do autismo, né? Por quê? Porque eu acredito que a gente pode ajudar outras mãezinhas, paizinhos que se encontram, né? Sem saber. E como aconteceu, eu sequer sabia a respeito do autismo, né? E sim, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho. Estima-se que hoje no Brasil, numa faixa aí de 200 milhões de habitantes, nós tenhamos aí uma cerca de 2 milhões de autistas, tá? Embora numerosos, esses milhões de brasileiros autistas ainda sofrem para encontrar um tratamento adequado, tá? Diferente mesmo do síndrome de Down. Nós temos também um Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é todo dia 2 de abril de cada ano, tá certo? Essa data leva uma mensagem sobre a importância do respeito e da necessidade do conhecimento acerca desse transtorno, tá bom? E essa data ela foi criada pela ONU em 2007, tá? E até hoje é um marco para a comunidade autista, abrangendo aí, pessoal, mais de 70 milhões de pessoas ao redor do mundo, tá? Com o transtorno do espectro autista, conhecido como TA. Se caracteriza também, né, o TA por atrasos e comprometimentos no desenvolvimento da linguagem e comportamento social. Eu escrevi para ficar mais fácil, porque senão não recordo de tudo, tá? Claro, com certeza, de muita valia. Sim, o autismo, ele é mais comum em meninos do que em meninas, tá? 3 em cada 4 crianças com transtorno são meninos. Tanto é que quando eu estava gestante da Thaís, a minha família se preocupava. Ai, será que essa outra criança vai nascer com algum problema? Lembrando que o autismo não é genético, tá? Diferente do síndrome de Down, que é genético, tá bom? E nós temos também a Lei 12.764/12, ou seja, do ano de 2012, né? Que defende o acesso a ações e serviços de saúde, incluindo identificação precoce, tá? Do transtorno aí. Traz aí também um atendimento multiprofissional, terapias em geral, tá certo? E também nutricionismo, tá? Entre tantos outros aí. Medicamentos, informações que auxiliam no diagnóstico e no tratamento de pessoas com TA, tá certo? E temos também, minha gente, uma frase muito significante, tá? Lugar de autista é em todo lugar, para que se combata aí, então, né, essa história como é que eu posso dizer? Discriminação, tá certo? Falando aí, só para que vocês tenham uma ideia, a respeito do síndrome de Down, nós temos uma faixa de 700 mil pessoas, não, errei, perdão, 300 mil pessoas no Brasil, tá? 700 crianças que nascem, uma é síndrome de Down. Então, vocês estão vendo a diferença, né? De quantidade de pessoas com a síndrome de Down. Então, nós temos mais autistas no mundo do que síndrome de Down. Porém, para a síndrome de Down, nós temos mais tratamentos, tá? É isso. E temos também o Dia Mundial da Síndrome de Down. É importante a gente passar essas informações, que é agora, dia 21 de março, tá?
a data comemorativa aí do síndrome de Down. E, como eu já havia falado, a data do TA, né, de autista, é a data aqui, deixa eu ver onde foi que eu marquei, porque é muita informação, gente, 2 de abril, tá certo? Todo 2 de abril de cada ano é comemorado aí a conscientização do autismo. E é isso, gente. Né? A gente ressaltar e entrar numa campanha para que melhorem as estruturas do nosso país, fazer política pública em cima disso, que é o que a gente sempre fala. É um tema que me envolve, inclusive, e que eu bato muito aqui no canal, é essa questão da saúde pública. E tem sido um pouco esquecido, um pouco não, né? Tem sido totalmente esquecido. Tivemos aqui governadores no estado da Paraíba que foram presos desviando o dinheiro da saúde o tempo todo. Então, uma verdadeira quadrilha. E quando você vai olhar, é milhões, chegando a bilhões, e o povo padecendo, precisando de ajuda, precisando de tratamento, porque, muito bem você falou, parece que quando ainda é criança, as pessoas ainda olham com bons olhos. Quando passa a ser adulto, aí já começam a chamar de doido, de maluco, mas não é. É uma patologia que ele veio com ela e que precisa ser tratada a vida toda, até ele ir embora. Então, o Estado ele tem que garantir a saúde, não só física, mas mental também da população. Exatamente, Júlio. E as pessoas têm que procurar os direitos, sim, porque essas crianças têm os seus direitos, sim. Inclusive, tem o benefício, né, de prestação continuada da assistência social do INSS, o BPC/LOAS, tá? Que também foi uma luta para mim conseguir, na ocasião, para o Édipo, né? Então, tem vários benefícios, na energia elétrica, que você tem descontos, carteirinhas, né? Municipais, estaduais, intermunicipais, que seus filhos sim têm direitos, e vários outros, tá? Se nós fôssemos falar de tudo aqui, não, a gente precisa fazer outras lives para trazer esse assunto. Exatamente. Para poder a gente detalhar melhor. Aprofundado, né, Júlio? Porque tem pessoas que não que sequer conhecem, né, os direitos dos seus filhos. Exatamente, tá? exatamente. Exatamente. Inclusive, tem também desconto para quem, né, tem condições aí de adquirir um auto, né, um carro. Tem ali, eu acho que é uma faixa de 30% de desconto, que são os impostos e tudo mais. Porém, existe um detalhe. Quem recebe BPC-LOAS fica dificultoso, tá? Para conseguir. Inclusive, Solange, eu queria até te fazer uma pergunta, Sol. Eu estive conversando com uma amiga que ela também é mãe de um autista, e essa semana ela me falou que quem tem o BPC, a mãe não pode trabalhar de carteira assinada, não pode de jeito nenhum, porque senão o filho perde o benefício. Eu prontamente fiquei revoltado, porque o que é um salário mínimo para uma mãe e um filho com autismo que precisa de cuidados especiais para ela se manter o resto da vida e ela não poder trabalhar? É incrível como é que o governo ele age dessa forma. E você não pode abrir nem um meio, uma empresa pequena, para você comercializar os seus doces. Como é que vai fazer, então? Exatamente. Tem que ser tudo na enrustida, Júlio, lamentavelmente, sabe? É assim que funciona, né? Eu já vou. Que de dois. Oi. Eu já vou só deixar o convite para você, para que a gente se aprofunde em uma live e fale sobre esse tema, que é muito importante, e a gente possa levantar uma campanha séria sobre isso. E, inclusive, vou trazer pessoas especializadas para estarem aqui com a gente, para poder discutir isso, porque muito me interessa trazer essa informação para a população e a gente levantar esse debate. Como é que uma mãe que precisa de dinheiro, porque a gente, infelizmente, precisa de dinheiro, a realidade é essa,
pode dar uma vida melhor para o filho se ela está ali presa a um BPC, e aí vai viver só realmente de um salário mínimo, é complicado. Aí até, acho que posso usar até esse termo, burrice do próprio Estado, porque ninguém consegue viver só com salário mínimo. E aí podia-se ter contribuições maiores se você pudesse se legalizar e termina fazendo as escondidas para poder sobreviver. A verdade é essa. De comercializar um bolo, uma confeitaria, uma coisa. Difícil. Difícil essa realidade, mas é a realidade do nosso país. Sempre o povo é quem padece. É verdade. Fora que as mães, eu digo as mães porque somos nós, né? Eu não sei se você sabe, Júlio, mas existe aí uma pesquisa, e essa pesquisa já vem de anos atrás, tá? Que 90% dos pais se separam porque não tem essa força de acompanhar ali, entendeu? Então fica muito a cargo de mães. Eu não posso falar em relação ao meu falecido esposo, porque aquele lá foi mais do que um pai, foi uma exceção, né? Que até Deus tirá-lo, né? No meio de nós aqui, foi um paizão, corria, fazia e acontecia exatamente, né? Para o bem não só do Édipo, como da Thaís também, tá? E Thaís, Deus sabe tudo que faz. Thaís vai fazer agora esse mês, dia 14, 29 anos. Mas é uma bênção também na minha vida, não que o Édipo não seja, né? Porque existe aí uma fala que Deus só dá um filho especial para uma mãe especial, né? É verdade, tenho Se certeza disso. realmente procede, não sei. Eu sei que eu procuro fazer a minha parte quanto mãe, né? E eu vou até mostrar a Thaís para que vocês conheçam, né? Um pouquinho a foto, tá, gente? Fica à A vontade, vamos bênção que criar me aqui. ajuda muito essa menina. Cresceu como se fosse a mãezinha do Édipo, tá? Ela fazia questão e faz até hoje pelo irmãozinho dela, embora ela seja mais nova, né? 3 anos. Tem uma outra aqui. Então, essa é a Thaís, tá? Minha filha. Inclusive, linda ela, né? Menina linda, bonita, cheia Os de dois vida. são Tô vendo. lindos, né, É, Júlio? com certeza. Mãe A mãe coruja, também os muito dois bonita. Família são, linda. são lindos. E é isso, Júlio. Lembrando que a gente precisa fazer de 2 em 2 anos a renovação do cadastro único para que não seja ali bloqueado o benefício de prestação continuada, tá? E, lamentavelmente, às vezes a gente precisa, né? Não é que é mentir, mas ocultar algumas coisas, porque senão você perde o benefício. E eu acredito que sim, deveria ser para todos, porque o dinheiro, eles falam que é para criança, né? E nós, mães, abdicamos de nossa vida para poder É cuidar isso que dessas crianças, né? Então, deveria mudar muita coisa aí em relação a garantir esse benefício para as crianças, tá? Não só de TEA, né, autista, como síndrome e outras, né, deficiências. É isso, Júlio. Ok, Solange, Resumindo, eu queria saber um pouquinho e que você hum, falasse rapidamente como foi essa história de você virar influenciador e estar aí na internet fazendo sucesso, trazendo suas mensagens, suas notícias e opiniões. Porque a gente sabe que você tem o canal Notícias e Opiniões com a Sol, mas tem também o canal agora Era Só o que Me Faltava, porque eu também adorei o nome, ficou acho que perfeito. Então, veio da onde essa ideia rapidamente para poder a gente já ir encerrando nossa live, que está perto, até porque também eu quero tua opinião em outro assunto. certo. Então, Júlio, meu primeiro canal é esse que eu mudei o nicho e o nome agora, que é o Sol, era só o que me faltava, né? Porque antes era Sol e suas candinhas. Eu comecei sem entender nada, tá? Da plataforma, inventei um videozinho ali falando a respeito ali do casamento da minha filha
né? E ali, depois eu fui dando aula, inclusive de culinária, de como ganhar dinheiro em casa, enfim, né? Fui passando um pouco da minha experiência. Depois eu mudei para resenha nesse mesmo canal, tá? Resenha. E depois vim trazendo, mudei o contexto da resenha, trazendo aí resenha de canais de ação social que nós temos aqui dentro da plataforma, tá? E agora eu mudei o nicho, então ele está um pouquinho parecido com notícias e opiniões. Então, nos meus canais, eu sempre agi assim. Eu ia tentando um nicho, eu via que não dava certo, eu partia para outro, sabe? E por aí vai. Nossa, penei muito, gente. Penei muito para conseguir 1.000 inscritos, consegui as 4.000 horas mais rápido, né? Mas os 1.000 inscritos demorou, mas eu tomei gosto e eu sou uma pessoa comunicativa, né? Então, como eu não tenho também com quem ficar conversando, o Édipo não fala, né, gente? Então, eu converso com as câmeras através de lives, de vídeos e por aí vai, Sim, entendeu? Sim, e já faz o quê? 5 anos que eu estou na plataforma. Tenho 3 canais, na verdade, né? Tem um também já que eu dá para abri. ganhar um dinheirinho com esses canais? Ai, Júlio, vou te dizer uma coisa. Tem gente que pensa que YouTube, né? Você enriquece, você ganha horrores. Não é por aí, não, gente. Você tem que alcançar, depois de monetizar, US$ 100, né? Para poder resgatar esse dinheiro, convertê-lo em real. Ali já tem os descontos, tá? Então, quer dizer, quanto que está o dólar hoje? Não acho que não está nem R$ 5, né? Meu querido, eu tenho 2 canais monetizados, mas eu demoro 3, 4 meses para conseguir aí menos de R$ 500, né? Então, quando as pessoas vêm falando, ah, é porque você, gente, não é bem por aí, não. Seu canal tem que ter muitas visualizações, tem que ter um número de inscritos mais elevado, porque você vai ter a oportunidade de ter mais visualizações. Então, Mais não é engajamento. mamão com açúcar, não. A gente faz mais, né? Principalmente nós que somos pequenos dentro da plataforma, nós fazemos mais por amor, por gostar mesmo daquilo, da comunicação com as pessoas, independente do nicho, tá? É isso. Bom demais ouvir suas opiniões, suas notícias, e bom demais ouvir a sua história. Quero sim fazer outras lives com você, lives educativas. Eu muito mais Sim. queria ter feito essa live para falar mais de você, e termina que a gente termina recebendo uma verdadeira aula de amor ao próximo, de humanidade, e isso é que encanta e que leva os seus seguidores a estar sempre com você diariamente. Eu É só gostaria agora que a gente abordasse rapidamente um assunto que tem mexido bastante com a plataforma do YouTube, como a gente sabe, e virou um fenômeno entre seguidores, entre espectadores e entre os youtubers, influenciadores. Inclusive, tem racha de youtubers, tem briga de advogados, tem todo tipo de movimentação diante desse tema que eu vou lhe perguntar. Que é o caso Ana Sofia, né? Não poderia deixar de passar, até porque essa homenagem à mulher também se refere a ela, porque toda mulher já foi uma menina e ela deixou de ser, tiraram dela, acredito eu, do caminho de se transformar em uma mulher e ter uma vida plena. Então, eu queria saber da tua opinião, você que gosta de dar opinião e que gosta de trazer a notícia. O que é que você acha de Ana Sofia? O que aconteceu com ela de fato e como é que vai ser solucionado tudo isso? Qual é a sua expectativa diante desse caso, Ana Sofia? Olha, Júlio, a princípio, eu não tenho todas as respostas, acredito que nenhum de nós, né, que temos canais aqui na plataforma, temos a resposta real, concreta, verídica, do que de fato aconteceu com a nossa amada garotinha Ana Sofia. Sim, ela foi privada, né, de ter aí um crescimento como qualquer outra criança. Existe ali naquela família uma
desestrutura, mas isso não é desculpa, porque eu acredito que lei é lei, independente da localidade do nosso país, né? E ali eu acredito sim que houve negligência. Me desculpe se a opinião das pessoas que assistirem seja diferente, eu também respeito, né? Mas assim, eu acredito que o suspeito ali em questão, né, que dizem não estar mais no meio de nós, tem um pezinho na culpa, sim, porém também acredito que ele não agiu sozinho. E a gente espera que realmente, de fato, a gente obtenha respostas em relação ao caso da garotinha Ana Sofia, né? Todos nós nessa luta, nessa batalha, queremos sim respostas e, quiçá, essa garotinha ainda esteja no meio de nós, porém, se assim o for, que ela esteja sendo muito bem cuidada, bem tratada, né? Porque o inverso também não seria viável. E se realmente, como diz, né, ali a dinâmica da polícia da Paraíba, mais expressamente ali de Bananeiras, enfim, né, que ela não está mais no meio de nós, então que nos tragam os restos mortais. Por quê? Ao meu ver, o status dessa garotinha é desaparecida. Se não existe corpo, não existe, né? Dizer que Comprovação ela. de fato que Exatamente, exatamente. Em relação advogado, eu creio que ele está mais para defender não os interesses da garotinha, porque a gente não é cego, né? Eu uso óculos, mas enxergo. E também a gente não é burro, né? E a gente percebe ali que é só encheção de linguiça e que não está sendo feito nada em prol aos interesses da garotinha. E me parece mais que ele está ali para defender algo em relação à família da garotinha, tá? Esse é o meu posicionamento diante o caso, ou melhor dizendo, descaso em relação à garotinha Ana Sofia. E estamos nessa luta. Agora, inclusive, já vou falar aqui no teu canal, a nossa querida doutora Vera Franco elaborou um novo abaixo-assinado, tá? E eu gostaria muito que vocês ajudassem, porque não paga nada, não vai lhe prejudicar de maneira alguma e é um ato de caridade, tá? Então, se você diz querer respostas de justiça no caso da garotinha Ana Sofia, então venha com todos nós nessa corrente do bem e assine aí esse novo abaixo-assinado. Lembrando que esse novo abaixo-assinado, você sequer precisa colocar seu CPF, porque no primeiro abaixo-assinado precisava colocar o CPF, então não tivemos muito êxito. Mas nesse agora não tem mais desculpa, tá, minha gente? Então, é só vocês se encaminharem aos canais que falam aí de Ana Sofia, que grande parte deles está deixando, inclusive, o link, né, desse abaixo-assinado. E eu quero pegar esse link também com a doutora Vera e colocar na comunidade do meu canal, tá? claro, Para que pode as contar com a gente. Eu só vou fazer uma pergunta. Seria Hum. para abrir uma nova investigação? Qual é o intuito desse abaixo-assinado? Para que consiga, assim, um olhar da Polícia Federal, tá? Se vai Hum, surtir efeito, não sabemos, mas o que a gente não tenta, né? Então a gente tem que verdade. tentar, né? Tudo a gente tem que tentar e fazer ali a nossa parte, tá? Embora eu acredito também que se o advogado tiver um mínimo de vontade, ele pode inclusive procurar a corregedoria, tá? Para averiguar se realmente algumas questões que já foram levantadas procedem, né? Em relação ao trabalho ali da polícia, tá? Então, eu acho que tudo é válido, gente. Tudo é válido, não adianta ficar só com falácias, né? E, enfim, a gente tem que cair em cima de atitudes assim que possam ter realmente relevância no caso da garotinha.
Sol, eu agradeço demais de você ter deixado sua opinião. Agradeço demais sua participação. A gente sente na sua história que é uma história de amor ao próximo. Então, a gente já vê que você é uma mulher premeditada a fazer o bem e muito por isso você está aqui. Está aqui para ser homenageada por esse mês. Na verdade, eu acho que todos os dias a gente deveria bater palmas para pessoas como você, porque além de você lidar com toda essa situação na sua vida, você ainda arruma tempo para poder abrir um computador e dar suas opiniões e a gente já sente um acalento das suas palavras, de quando você fala, de quando você expressa a sua opinião de uma forma tão certa, tão tranquila. E isso é sim fazer o bem, isso é dedicar seu tempo a dividir com as pessoas o que você pensa, e tenho certeza que você já deve ter feito boas amizades e também deve ter uma escuta muito boa, porque deve estar escutando aí também a opinião de outras pessoas. Até porque para a gente dar a opinião da gente, a gente tem que ouvir a opinião do próximo. E não tinha como não lhe parabenizar de forma especial. Então, poder lhe conhecer, poder estar perto de você, ver a sua história, só me fortalece e me dá vontade de continuar conhecendo e compartilhando essas histórias maravilhosas. O canal vai estar sempre aqui aberto para você, vai estar sempre aberto às mulheres. Parece que Deus também me predestinou a isso, até porque esse canal aqui é formado por muito mais mulheres do que homens. Acho que de homem só tem eu, tem Dr. Mandenberg também com a gente aqui, mas o resto são todas mulheres. E tem alguns homens que nos apoiam de fora, mas no final de tudo são mulheres que estão envolvidas e até as entrevistas, acho que 80%, 90% delas são sempre com mulheres. Eu estou super, super feliz de ter batido esse papo com você e desde já sinto um carinho enorme por você. Então, agradeço demais. Vou pedir para meus seguidores que estão aqui seguir seu canal, curtir, comentar, compartilhar, colocar você em evidência, porque pessoas assim é que a gente tem que prestigiar. Eu que agradeço, Júlio, a oportunidade mais uma vez. Já mando um abraço também para o doutor Mandenberg, né? Em meu nome, tá certo? Foi um prazer. Quando quiser me chamar, pode me chamar que eu venho, tá bom? E que fique claro para as pessoas que estão nos assistindo que é de fato importante a gente falar um pouquinho dentro daquilo, né, que nós já vivemos, já vivenciamos aí, e ajudar, né? É assim, é um ajudando o outro, porque ninguém nasce sabendo, a gente morre sem saber tudo na vida, né? E no meu tempo, gente, falando do Édipo, né? Eu estou, né? Eu não tive, sabe? Ninguém para chegar em mim e explicar uma situação. Então, tudo foi na base da raça mesmo, né? E eu só sabia chorar, porque eu não sabia nem por onde começar. Eu não Não conhecia é à toa, família né? nenhuma que tivesse ali uma criança portadora de necessidades especiais, né? Então, tudo foi difícil. E quem precisar de mim para algumas dicas, estou aí também aberta a ajudar, dentro daquilo que eu posso, tá? Então é isso, Júlio. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade por você ter me chamado e também estar aí de parabéns, né? Homenageando a todas nós mulheres. Muito obrigado, Sol. Vou deixar aqui o canal aberto para você. Traga o abaixo-assinado, que a gente vai tentar ajudar também de alguma forma. E é isso. A Isso. gente precisa se unir para fazer um mundo melhor. E meu muito obrigado. E meus parabéns por esse mês maravilhoso. E que vocês, mulheres, de fato, que já estão, continuem dominando o mundo. E eu vou terminar com um bordão aqui do nosso canal, que afinal, boas histórias merecem ser compartilhadas.
Muito obrigado. Gratidão a todos e a você principalmente, Júlio. Obrigado. Mulher!